A paz do Senhor, meus irmãos, está começando mais um episódio do Dividindo para Somar. E hoje, nos dando a ilustre presença, o nosso convidado aqui, especial, o irmão Wanderson. Deus abençoe, irmão Wanderson, obrigado por ter vindo aí, contar um pouco da sua história, um pouco da sua vida aí, compartilhando, dividindo um pouco da sua vida, para somar na vida daqueles que estão assistindo. E eu sei que hoje você vai ser bênção de Deus, não somente para nós, mas também para aqueles que estão assistindo ali. Também hoje nós estamos com uma convidada também, a nossa amiga, a irmã Aline, estará hoje também incrementando aí, trazendo perguntas. Ela que é bastante da área técnica da música, né? Canta também, opa, eu não entendo nada, estou aqui de curioso. Mas, irmã Aline, Deus abençoe. Amém, boa noite, pessoal. Então, eu sou a Aline, me chamo Aline, e sou muito feliz de estar aqui, tenho bastante expectativas para essa conversa hoje. Creio que, assim como os outros episódios, esse não vai ser apenas mais um episódio, mas vai ser um momento que o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos trazer a lembrança, aquilo que realmente nos traz esperança. Então, nós estamos muito felizes de te receber aqui, Wanderson, muito honrados pela tua presença. Então, nesse momento, nós gostaríamos de te ouvir um pouquinho, te apresentar, fica à vontade. Então, gente, olá a todos, meu nome é Wanderson Jordan, sou daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tenho 27 anos, né? Sou cristão já desde o berço, nasci num lar cristão, né? No meio do caminho, no meio da trajetória, como a grande maioria dos jovens, né, a gente acaba tendo certas curiosidades com relação ao mundo, né? Eu, por volta dos meus 14, 13 anos ali, acabei me afastando um pouco da casa de Deus, um pouco da presença de Deus, não da casa de Deus. Foi um momento onde eu vivi um pouco a história como é estar no mundo, né? Mas mesmo eu tentando me afastar da presença, a presença sempre me chamava. Por vários momentos eu estive em várias situações, né? Eu pelos meus 14 anos ali, eu participei de um grupo, né? Já desde pequeno eu sempre cantei, sempre tive contato com a música. Então, aos meus 14 anos, por ali, um pessoal me descobriu lá, pessoal de Black Charm e tal. Participei de um grupo de Black Charm aos 14 anos. E por várias e várias vezes, nos cultos de sábado, né, a gente estava sempre tocando em algum lugar, assim, né, sempre cantando em algum lugar. E por vários e vários momentos, eu sempre estava lá cantando e ficava pensando assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que deve de estar essa hora, aí nesse horário, como é que deve de estar o culto lá da juventude lá, né? Então eu tentei de todas as formas me afastar, mas Deus estava sempre me chamando, sempre, né, sempre de braços abertos me esperando, né? E o nosso corpo, né, o nosso corpo anseia pela presença de Deus, né? Não importa onde a gente esteja, por mais que muitas vezes a gente acaba se sentindo fraco, mas o nosso corpo começa a pedir, talvez a gente não tem força para chegar, né, até a casa de Deus, mas Deus está sempre nos chamando, Deus está sempre mostrando que está conosco, né, mesmo sem a gente, muitas vezes sem merecer, né, mesmo a gente tentando se afastar da presença dele, Deus ainda sempre está a nos guardar, né. Eu costumo dizer, né, irmão Wanderson, que o peixe foi criado para ficar na água, né? E se ele fora da água morre, assim somos nós, fomos gerados nele, fora dele nós morremos. Então, para o pessoal que está em casa aí, dá para perceber também um pouquinho, né, que com o violão aqui do lado, a gente vai tocar muito sobre o assunto, sobre música, né, sobre louvor, mas também tem a vida do Wanderson, né? Tem a vida do Wanderson, assim como a gente coloca pastores aqui, as pessoas veem, um pastor, mas quem é que, antes do cargo, quem é o pastor, sabe? Quem é a vida do pastor? Então, a gente quer conhecer um pouquinho a vida do Wanderson. Então, eu tô entrando também no assunto, assim, eu vi, já contando já um pouco da tua experiência de vida, já de início,
Tu sempre foi de um lar cristão já? Sempre fui. Teus pais eram pastores, participavam assim, eram obreiros? Sim, a minha mãe trabalha na casa de Deus, né? Já fez de tudo um pouco, né? O meu pai não é cristão, mas eu acabei vindo com a minha mãe, né? Ele ainda hoje ele já é cristão? Não, meu pai ainda não é cristão ainda. E tu vê que tu continuou, né? Por causa da influência da tua mãe, tu permaneceu firme. Sim. Continuou. Mas sempre teve o gosto da musical, tu sempre foi envolvido com música. Desde quando tu colocou o pé na igreja, assim, se entendeu por gente, sempre se interessou por música. Sim, desde pequeno, né? A primeira igreja que eu participei foi na igreja do meu tio, a igreja Rosa de Saron. Ainda tem lá no Morro da Cruz, Rosa de Saron Cristo Vive, né, o nome da igreja. E nessa igreja eu tive o primeiro contato com a música, com quem era um músico, né? Naquela época, o músico de referência que eu tinha era o meu tio. Meu tio tocava violão, né? Tocava ali, o meu tio era o nosso músico lá. E isso lá no início dos anos 2000, 2002, né? Onde as coisas eram muito difíceis, né? Financeiramente, dizendo assim. E a gente não tinha instrumento lá, né? Só tinha o violão. Quando o tio chegou com o violão, né? Foi uma surpresa. E o restante dos instrumentos a gente montava. Então a gente... Na época, antigamente, talvez algumas pessoas aqui vão lembrar, mas antigamente era vendida aquelas latas de azeite, né? Não era hoje na garrafinha, mas era lata. Então a gente pegava aquela lata ali, abria, colocava a areia para dentro, fazia chocalho, a gente usava garrafa, a gente usava um monte de coisa. Chegou uma vez lá, eu lembro que a primeira meia-lua que a gente teve não era uma meia-lua. Um gaúcho uma vez chegou lá, né, doando algumas coisas para a igreja, né, e ele tinha aquelas esporas, né, que põe atrás da bota assim para encostar no cavalo ali. E ele é como se fosse um U assim, né, e na ponta ele tinha duas latinhas, duas rodinhas assim, né. E ele fazia som de meia-lua. E a gente usava aquilo dali como meia-lua. Ou seja, não tinha desculpa na época, não, né? Tinha, não. E não tinha desculpa não tocar. E tu vê que acho que é incrível, né? Isso tu tá até pensando aqui quando tu falava sobre isso, essas formas, por mais que não era um instrumento, claro, que nem tu falou, né? Sim. Tinha esse problema de financeiro. Sim. Mas não tinha desculpa. Quem queria fazer a obra, dava um jeito. Exatamente. Quando tu faz aquilo que tu ama, tu dá um jeito. Exatamente. E eu achei muito incrível isso. Que hoje em dia, querendo ou não, tu vê às vezes jovens, né? Hoje em dia, até foi falado num episódio aqui anterior, né? Com o nosso ilustre também mestre aqui, Osiel, que estava aqui, Luiz Manuel também estava tocando, e foi comentado sobre isso. Que hoje a gente não vê um certo interesse da juventude, dos jovens, assim, para aprender, se tem, tá, toca, se não tem, não vou fazer. Então tu vê que tu já traz isso daí já de tipo, quando tu gosta, tu faz, tu dá um jeito, não tem, dá um jeito. Então, e eu achei incrível isso. E quando tu falava também aqui, tu tem 27 anos, né? Isso. Tu não é, tu 27. É novo, vamos dizer assim, tu é novo. Sim. Tu é bem novo, mas desde cedo já teve contatos já, então são 27 anos já envolvido dentro disso. Sim. 27 anos só nisso. Sim. Mas eu não sei se a Aline tem uma pergunta, que a Aline tá bem quietinha lá, tá só me olhando. Eu fiquei me perguntando aqui, né? Tu disse que te envolveu com a música desde cedo. Desde novo. E teve algum momento, assim, que tenha para ti marcado, que tu percebeu que era Deus te chamando, que era para além de tocar, mas era um ministério realmente para tua vida? Olha... Boa pergunta, né? Boa pergunta. Bom, um momento... Nossa, um momento. Ou algum período, alguma experiência, fica bem à vontade. Vários momentos, né, na realidade, né? Esse desejo
de estar participando do louvor, né? Sempre teve, né, dentro de mim, né? Foi como o irmão falou aqui, né? Que quando a gente quer, né? A gente corre atrás, a gente vai e tal. Um momento que me marcou. Bom, quando eu tinha uns 9 anos, uns 9 anos por aí, eu me batizei e logo após nós saímos da igreja Rosa de Saron e fomos para a Assembleia de Deus Vale da Bênção, né? Para quem conhece Vale da Bênção aí. E só que até ali eu não tinha nenhum instrumento, né? Não tinha nenhum instrumento e tal. E para nós, né? Para a minha família, para nós sempre era muito difícil, né? Nós éramos uma família assim muito pobre mesmo, né? Eu por volta ali dos meus 9 anos, né? Eu saía às 7 horas da manhã, né? Esses tempos eu fiz uma pregação lá uma ministração lá na igreja lá e eu falei sobre, né, que nada é por acaso, nunca é do nada, né? Às vezes as pessoas acabam te olhando aqui em cima, entre aspas, num lugar de destaque, né? E olha assim, mas a irmã recém chegou, já está fazendo um monte de coisa, né? Mas nunca é do nada. Deus sempre vem te preparando ao longo do tempo, né? E às vezes a gente não consegue entender, né, esse agir de Deus, esse preparar de Deus, porque nós como seres humanos, nós somos muito ansiosos, né? Nós queremos sempre as coisas para ontem e o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, da nossa realidade. Mas quando eu era pequeno, ali por volta de 9 anos por ali, a gente passava muita necessidade, né? Então eu saía 7 horas da manhã, eu já estava na rua já, juntando garrafa, juntando lata, indo de porta em porta, tentar chegar antes do caminhão para mim conseguir pegar alguma coisa para mim ir vender e conseguir algum valor, né? algum dinheiro para ajudar a minha família. Numa caminhada dessas, lá perto da Bento, tinha uma borracharia. Eu tinha acabado de levar as garrafas na reciclagem, eu estava subindo e bem na borracharia que tinha de esquina ali, eu vi uns 2 pneus assim de ônibus, né? Quem conhece ali sabe que esses pneus são pesados. E embaixo desses pneus de ônibus tinha um violão. E o meu desejo era ter um violão, né? Inclusive, eu fiz campanhas de oração lá no Vale da Bênção, né? Para que Deus me desse um violão, né? Eu pedi ao Senhor, eu quero um violão. Meu sonho é ter um violão, eu quero ter um violão, Senhor. E sempre buscando, encontrei aquele violão ali. Aí cheguei nos rapazes e falei, ô moço, esse violão aqui é para jogar fora, né? Ele, rapaz, esse violão aí a gente jogou fora sim. Tu quer pegar, pode pegar, né? Pode pegar, pode levar, só que tá bem ruim, tá bem quebrado. Não sei se tu vai conseguir aproveitar para alguma coisa, né? Então eu peguei aquele violão lá. Aquele violão, ele tava assim, sem essas tarraxas aqui, que é os tensores das cordas, né? E gente, a caixa dele tava estourada, né? Aqui nessa lateral aqui da parte de cima, da parte de baixo, a lateral dela tava estourado, tava faltando pedaço, sabe? Tinha uma fresta desse tamanho. O que eles jogaram, né? Eles jogaram os pneus por cima, o violão estourou, né? E tava aberto de fora a fora, não tinha o que fazer, não tinha como remendar. E eu olhei aquilo dali, eu enchi meus olhos, eu disse, cara, é meu, eu vou levar para casa. E aí levei aquele violão, cheguei em casa, falei pra minha mãe, mãe, olha só que que nem aquele meme, né? Olha só o que Deus faz na vida da gente, né? Eu falei, mãe, achei um violão, né? E ela, meu filho, que bom e tal, né? Agora tu vai começar a adorar o Senhor com o teu violão, né?
E eu falei, mãe, mas ele tá bem quebrado, né? Deve ser, não, mas leva lá no teu tio para ver se ele consegue consertar. Aí levei no meu tio não conseguiu me ajudar porque não tinha peças lá, né? Era bem difícil, né? E aí levei esse violão para casa de novo e o meu outro tio, ele era pedreiro, era construtor, né? E aí eu falei para ele, tio, eu preciso de umas cordas. E aí eu não sei como é que se chama, é corda de nylon, né? Que eles puxam para alinhar os tijolos, assim. E ele falou, meu filho, ó, tem essa corda aqui, né? E aí eu bati, já serve, eu preciso de 6. Né? E aí ele, não, vamos cortar, que a gente cortou. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou arrumar os tensores, né? Aí entra aquela situação que você falou, que quando a gente quer algo, não importa como nós vamos conseguir, mas a gente sempre dá um jeito, né? E aí eu pensei, cara, como é que eu vou arrumar os tensores? Aquele violão, ele não era como esse, né? Ele era o tradicional, aquele que tem um buraco aqui assim e os tensores são para trás, né? Ele tem um buraco aqui. Ele tem um buraco aqui, os buracos aqui do lado aqui. E aí eu pensei, cara, eu preciso colocar alguma coisa naquele buraco ali para tensionar, né? E antigamente também tinha uns cabides que eram feitos com um pedaço de madeira e arame, né? Ele era um pedaço de madeira assim e um arame que ele vinha e grampeava aqui no negócio lá. Minha mãe tinha ganhado um kit cheio. Eu disse, cara, a mãe tá trabalhando, né? Eu vou pegar aquele cabide lá. Aí peguei aquele pedaço de cabide lá, cortei em 6, né? E comecei a afinar as pontas. Peguei um prego, fiz um buraco no meio para passar a corda. E com o mesmo prego eu preguei na ponta dele, para que eu pudesse girar ele. Então ele era como se fosse uma estaca, uma mini estaca, né, pontuda, com um prego na ponta para poder girar. Então eu peguei aquilo dali, coloquei no violão, puxei o máximo que eu podia puxar a corda e batia para ele trancar no buraco e segurar a corda ali, né, tensionado. Então esse foi o primeiro violão, né? Aí consegui botar as cordas nele. Chegando na igreja, o meu tio Fernando tinha conseguido uma capa para mim. Chegando na igreja, lá na assembleia tinha um pastor que ele tinha um violão. E eu falei, varão, consegui um violão. Hoje eu vou tocar com você aí. Mas eu quero que você afine o meu violão, falei para ele. Na inocência, né? Na inocência eu falei, varão, eu preciso que você afine o meu violão, né? E aí ele me assim, vamos ver o seu violão e tal, né? E aí ele pegou o meu violão, ele olhou assim e disse, varão, que bênção, né? E aí ele pegou e tocou o violão. Você disse, varão, mas você tá bom, hein? Já tá afinado já. E aí eu peguei o violão, mas sério, varão, sério, deve ser, não, tá. Ô, varão, tá afinado já, tá afinado. Na realidade não tava. Né? Mas ele disse, não, tá afinado, varão, bora lá, vamos tocar, senta do meu lado e vamos tocar. E aí eu comecei a trabalhar no som e tocava do lado dele. Eu era o menino dos playback, né? Ia ali, chegava o playback, botava no DVD e tal, sacava o meu violão e ficava tocando. E aí, gente, aí foi onde começou tudo, né? Porque eu também não tinha, na época eu também não tinha bateria, né? Aprendi a tocar bateria na casa de Deus, e aí chegou um momento que eu pedi também para Deus, assim, ô Senhor, eu preciso de uma baqueta, assim. Todo mundo tem baqueta, eu não tenho baqueta, assim. O pessoal não gosta de prestar baqueta, quem te bate, quebra a baqueta do irmão, o irmão fica louco com a gente, né? Eu preciso de uma baqueta. E aí Jesus, eu preciso de uma baqueta. E eu pensei, cara, eu vou cortar um pedaço de madeira da árvore, né? E aí eu olhei assim, rapaz, o que eu vou fazer? Eu me lembrei dos cabides da mãe de novo. Vou lá nos cabides da mãe de novo. Quando a mãe descobriu, nossa. Eu, mãe, não me bate que é pra Jesus, né? Mas aí peguei ali, fiz 2 baquetas para mim também, peguei a faca
né? Ajeitei aquela baqueta ali, fiz a bolinha da ponta, né? Ajeitei da melhor forma possível que eu conseguia naquele momento. E tive ali o meu violão e o meu par de baqueta, né? Mas voltando para o momento, né, que você me perguntou, qual é o momento que te marcou mais? Eu tinha por volta de 9, 10 anos aí nessa época, né? E aí na igreja, a Assembleia, né, tem muito aquela questão, né, de trocarem de pastor, né? Às vezes o pastor está aqui, né, dali um pouquinho a obra tá funcionando, a obra tá bem, tá uma obra bem abençoada, né, e eles precisam daquele pastor em outro lugar, né? Ó, varão, né, vão te colocar lá. E aí, gente, esse pastor que tocava violão lá, ele foi chamado para uma outra igreja. E aí ele avisou isso no sábado, e no culto de domingo seria a despedida dele. E aí tá. E aí no culto de domingo, eu fui, levei o meu violão, a gente tocou junto lá. E aí eu lembro que ele chegou com um violão preto. Ele chegou com um violão novo. O violão que ele tinha era um Diógenes, clássico, aquele, né, com corda de nylon e tal. E ele chegou com um violão de aço preto, não lembro se era Strindberg, não sei, mas era um violão muito top naquela época ali, né? E muito bonito o violão. Ele disse: olha, irmãos, Deus me abençoou aí, né, com esse violão e tal, né? E peço oração, então, que esse instrumento que eu quero consagrar, né, para a casa de Deus e tal. Amém, fizemos a oração lá. E aí disse: então, irmãos, eu vou estar saindo daqui, eu vou estar indo para um outro lugar, né? Deus me colocou lá e eu vou ter que ajudar lá a obra lá, mas nunca vou esquecer daqui. Mas antes de eu sair daqui, Deus falou comigo, né, que era para mim deixar algo aqui. Aí ele pediu para a esposa dele trazer o violão de Jorge, né, e ele falou: irmãos, olha só, esse violão aqui, né, ele vai ficar na igreja, ele vai ficar aqui na igreja, né? Nós temos aí o nosso músico aí, o Wanderson aí, e eu lá sentado com o violão, né? E aí ele precisa também estar ajudando aqui na igreja aqui, né? Então esse instrumento aqui vai ficar aqui, mas ele não é daqui. Esse violão a partir de hoje é do Wanderson. Esse violão a partir de hoje é do Wanderson, esse violão. E aí, foi uma choradeira danada, né? Foi uma choradeira danada, porque eu tava pedindo muito um violão, né? E jamais imaginei que Deus iria tocar na vida dele para me entregar aquele violão, né? E de tanto pedir, né, Deus foi lá e me abençoou com um violão completo, um violão elétrico com capa e tudo, novinho, né? E isso me marcou muito, né? E isso foi a confirmação, né? A confirmação do meu ministério, foi a confirmação de que sim, Deus estava ouvindo as minhas orações, porque às vezes nós oramos, até mesmo pequenos, né? Talvez crianças possam estar vendo esse vídeo aqui, ou adolescentes, né? E muitas vezes a gente pensa assim: mas o Senhor nem vai ouvir minha oração porque eu não sei orar direito, né? E Deus ouve sim, Deus ouve sim. Eu tinha 9 anos, não sabia nem falar direito, né? E Deus ouviu a minha oração, né? E me deu um presente. Uma oração sincera, né? Uma oração sincera, que era de algo que tu queria. Exatamente. E também uma coisa que eu percebi, que não teve só a oração. Tu não só orou, mas tu agiu. Tu foi atrás daquilo que tu queria, por mais que seja simples, mas tu entendia que era para obra de Deus. Exatamente. E foi através da obra de Deus que Deus te abençoou. Tu vê que coisa incrível, né? Que as coisas que Deus faz, por mais que seja simples, mas quando se trata para Ele cuida. É verdade. Ele faz. Sim, e com aquilo que tu tinha, tu adorou, tu entregou, né? Com os teus recursos, e Deus foi te acrescentando. Exatamente. Que experiência.
Também teve, né? Também teve a questão da bateria, né? Acho que todo menino que é hiperativo era bastante hiperativo. Eu era uma benção. Eu também, aqui às vezes. Eu era uma benção. As irmãs falavam pra minha mãe assim: ô irmã, como ele é uma benção, né? Ele é uma benção, esse menino, né? Profetiza. Eles falavam assim: profetiza. Não tinha ninguém que falasse isso pra mim. Só profetiza a benção, ele é abençoado. E com relação à bateria, né? Eu nunca tive bateria, né? Quebrei muito balde, apanhei muito por causa disso, né? Mas aprendi também a tocar bateria, né? Sem ter esse instrumento, né? Toda vez que eu me sentava para aprender, eu sempre pedia: Senhor, me ajuda, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir, abra o meu entendimento para que eu possa entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, né? E assim aos poucos eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Irmão Anderson, eu particularmente tô adorando ouvir essas histórias, que são histórias que edificam, entendeu? Não só referente ao louvor, né? Mas em qualquer área que mostra que tudo é para a glória de Deus, independente mesmo se for de coração, é para a glória de Deus. Mas neste momento a gente podia dar uma palhinha para nós, né? E para aqueles que estão em casa aí, cantar um pouco para nós aí. E você que está em casa aí, eu sei que para alguns trata-te só um episódio, só uma conversa, mas para alguém que está aí assistindo, que está abrindo o seu coração, receba neste momento. Receba, abra seu coração. Ele vai cantar aqui, cante junto com ele na sua casa. Peça que o Espírito Santo esteja com você neste momento, que eu creio que você será edificado neste momento. As feridas que o tempo não curou, traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar, Deus. Estão cansados de sozinhos caminhar. Meu coração será para sempre teu altar, Deus. Mora em mim, eu sou tua casa, sou seu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, e tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu, totalmente teu, tudo coopera para o meu bem. Eu choro, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha e na palavra. Estou firmado em ti. O choro pode durar uma noite,
dia vem pela manhã, estou firmado na rocha e na palavra, estou firmado em ti. Amém. Então, eu ia falar que era a minha vez, mas vou deixar só ele nesse momento. Que bênção, irmão. Que bênção. Amém. Deus te abençoe grandemente. Antes de nós continuarmos, eu sei que a Aline tem algumas perguntas técnicas aí para fazer, mas uma curiosidade que me deixou aqui, mexendo comigo aqui, foi que tu chegou a dizer que parou no meio da caminhada, assim, parou de... Se eu entendi bem, de não estar mais na igreja, frequentando os cultos. Por que isso aconteceu? Influência de amizades ou foi uma decisão tua mesmo, assim? Alguma influência? Então, gente, eu acho que foi mais curiosidade mesmo, né? Essa questão de escola, né? Na época, eu estava me envolvendo muito com o mundo na escola, né? Nunca me envolvi com drogas ou coisas do tipo, mas eu sempre gostei de música, né? Inclusive naquela época, né? Naquela época eu achava que eu ia ser professor de dança, porque eu gostava muito de dança, né? Quem vê o irmão Vans hoje não imaginava isso. Mas sim, eu dançava na época, né? Dançava street dance, break dance, essas coisas, né? E participava muito de festival de dança e tal, né? Então estava estudando bastante para mim me tornar um professor de dança, né? E aí com isso, né, já veio outras curiosidades, estava me envolvendo demais com isso. E acabei conhecendo os meninos, né, do Black Charm, né? Acabei me afastando da presença, né, da casa de Deus, mas tudo tem um propósito, né? Eu saí e achei que talvez não iria conseguir nada, mas na volta, né, acabei voltando com um amigo meu do grupo, né? Um desses meus amigos se converteu, né? Tá até hoje aí, é um baita pregador aí da palavra de Deus, né? Nessa volta ali eu consegui sair do grupo e trazer mais um comigo, né? Então, mas foi mais essa questão de curiosidade, né? Claro, sabemos que tudo é por meio do Espírito Santo, né? Uhum. Mas então, o que te levou a voltar, então? Então, o que me levou a voltar, gente, o que me levou a voltar foi o anseio, né? O anseio do Espírito, né? Eu lembro que até hoje, na época eu estava na igreja Ebenezer, né? Que é ali no Morro da Cruz, que é da Assembleia também. E o meu pastor lá era o pastor Isaac. E aí, gente, um dia aconteceu um evento no bairro, né? E fechamos lá uma rua, pensa assim, numa rua lotada, assim, sabe? Uma rua lotada, muita gente, e o meu grupo foi cantar. E era bem no horário do culto da juventude. E aí, a gente está aproximadamente eu acho que uns 50, 60 metros da esquina para dentro da rua, assim, né? Mais ou menos isso. O palco está atrás, assim, mas dá para ver a visão da esquina e o pessoal passando pela esquina. E a igreja era subindo a lomba da esquina.
lá em cima. E aí chamaram o nosso grupo. Eu subi para cantar e bem na hora que eu tô me apresentando, olá, meu nome é Wanderson Jordan. Bem nessa hora, gente, eu senti isso, porque eu tava torcendo para que não acontecesse. Eu tava pensando assim, meu Deus, o pastor vai passar daqui um pouquinho aí. Tomara que ele passe de carro, né? Passe rapidinho. E passou o pastor a pé e mais uns irmãos. E aí eu vi assim que o pastor estava caminhando, assim, né, subindo. E aí um irmão tocou olha lá, não é o nosso jovem lá? Irmão, eu li o lábio dele de longe, assim, olha lá, não é o nosso jovem lá, né? E aí eu vi o meu pastor me olhando assim e fez assim, sabe? Rapaz, aquilo dali me doeu, sabe? Aquilo dali me doeu, assim, porque tipo, né, ele me abraçou muito, sabe? Me abraçou muito, cuidou muito de mim, aquele pastor Isaac. Se você estiver nos vendo aqui, beijão pra você, meu querido. E aquilo me angustiou, sabe? Me angustiou muito. E aí eu já comecei a cantar e já com a cabeça lá na igreja, sabe? Pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Uma multidão de gente, sabe? Uma multidão de gente. Talvez poderia estar vivendo ali o sonho de muito cantor, de muito músico. Tinha muita gente, mas eu realmente não estava feliz, porque eu estava ali, mas a minha cabeça estava lá na igreja, estava lá no culto dos jovens. Estava pensando, cara, com certeza ela está bem melhor do que aqui, sabe? E eu comecei a ter essa ansiedade, sabe? Isso é o Espírito, né? É o Espírito clamando, né? A carne da gente sempre vai lutar contra, né? E era exatamente isso, né? A carne talvez queria estar ali, mas o Espírito estava clamando, né, pela presença de Deus. Então, a partir daquele momento ali, já na próxima semana, se eu não me engano, eu sei que não demorou muito, eu já fui conversar com o pastor, né? Fui conversar com o pastor, pedi para voltar, para me reconciliar, né? Fiquei um tempo sentado, sem tocar, né? Para ver se realmente era aquilo que eu queria, né? E a partir daquele momento, nunca mais me afastei da presença de Deus, né? Da casa de Deus em si, porque a presença sempre estava ali, né? Sempre estava chamando, né? Acabei me afastando da comunhão, né? E isso é muito importante, a comunhão, porque a comunhão entre os irmãos também nos ajuda a nos fortalecer, né? Então, foi isso. O membro fora do corpo, ele apodrece, né? Exatamente. Brasa fora do fogo acaba se apagando. Exatamente. Então é muito importante, né? Porque eu sempre falo, a salvação é individual, mas um trabalhar precisa de uma coletividade, precisa de pessoas contigo. Até um exemplo foi até o próprio pastor, né? Uhum. Que, poxa, eu achei incrível essa parte, guardei isso, que ele te olhou com aquele violãozinho e ele, não, senta aqui do meu lado e vamos tocar. Sim. Eu achei incrível isso, sabe? Sim. Atitude de pastores, assim, sabe? Que te incentivam, te olham assim, tá afinado. Uhum. Sabendo que não tava, sabendo que era um nylon ali de uma obra, mas tá afinado, tá bom, mas vamos, senta aqui que eu vou te ensinar, senta aqui. Bora. Isso é muito importante na igreja, isso é muito importante para a vida de uma pessoa. Então, sim. Aline... Eu estava te ouvindo aqui pensando que obra linda que o Espírito Santo fez, né? Tu estava ali e ele falando contigo. E ao mesmo tempo que tu estava falando isso, eu estava pensando quantos... A gente tem bastante jovens e adolescentes na igreja que são envolvidos com louvor, estão envolvidos com a música, mas por muitos conflitos ali da juventude, da adolescência, acabam saindo e ficando nessa incerteza. E pelo que tu falou, tu teve que lidar com renúncias, né? Sim, bastante, gente. E eu queria ouvir isso de ti. Se tu tem algum recado para deixar para esses jovens e adolescentes que estão envolvidos com a música, estão envolvidos com louvor, mas às vezes estão com aquele sentimento, será que lá é melhor? Será que aqui é melhor? Né? Então, gente, o que eu posso dizer, né, o recado para a igreja, na verdade, seria agora, né? Que orem muito, gente. Orem muito pela
pela juventude da sua igreja, né? Seja aqui, seja fora. Ore muito pelos jovens que sobem até o altar e passam a tocar, passam a ser músicos, né? Eu estava conversando com a minha esposa sobre este podcast, né? E eu falei para ela assim, né? Deus tinha me tocado para falar algo que eu nunca tinha falado, né? Com relação à vida de músico, né? E que é isso, né? Que a igreja hoje em dia precisa muito orar pelos músicos, né? Hoje se você for analisar, né? Antigamente, não sou tão velho assim não, viu? Eu tenho 27 anos. Mas naquela época ali do meu violão quebrado ali, nós entrávamos nas igrejas e tinha muita gente, tinha muito músico, sabe? Eu entrei em igrejas assim que cara, o músico tocava uma vez por semana, às vezes tocava de 15 em 15 dias, porque tinha 3, 4 bandas numa só igreja. Não querendo te cortar, mas realmente o Oziel, o nosso músico daqui, ele comenta com o Luiz Manuel num outro episódio, ele falou que às vezes tinha que fazer revisamento. Tinha que fazer revisamento de músicos nas igrejas antigamente. Eles faziam a mesma escala que é feito para os irmãos tirar a porta. Naquela época tinha a escala dos músicos. O pessoal ficava brabo quando tinha que tocar no culto de círculo de oração, né? Eles queriam tocar no culto jovem, né? No culto que bombava, né? Mas nos cultos de círculo de oração, domingo de manhã, o pessoal não gostava, o pessoal começava a faltar, né? É normal isso, né? Mas tinha a escala, né? E o pessoal tinha que respeitar aquela escala. E quem não respeitasse não tocava, né? Só porém, gente, o que aconteceu, né? Cadê esses músicos hoje, né? Cadê esses músicos hoje? Esses músicos se perderam. Muitos deles hoje estão no mundo. Muitos deles hoje estão no mundo. Talvez passaram pelo mesmo processo que eu passei, mas talvez não tiveram forças de voltar, né? E eu pensando nisso, gente, pensando aqui também, né? Nesse podcast, né? Eu lembrei de algo e eu vou ser sincero para vocês, eu fiquei com medo de falar, eu fiquei com medo de comentar. Porque é algo que é muito sério, mas que hoje em dia a igreja não vê isso, né? A igreja não vê isso e muito menos os músicos. Os músicos sabem, mas às vezes não dão muita bola para isso, né? Que é verdadeiramente a vida com Deus, né? Eu já passei por algumas igrejas, né? Se alguém se identificar aqui, pode glorificar, hein? Mas, gente, eu já passei por algumas igrejas e, assim, 95% das igrejas que eu passei, a pessoa mais despreparada espiritualmente eram os músicos. As pessoas mais despreparadas. Não sei se já aconteceu isso, mas tipo, a gente está numa roda dos jovens, não sei se já aconteceu aqui, né? Mas a gente está numa roda dos jovens, dali um pouquinho diz assim, ô Júnior, o Júnior é batera, né? Vou dar um exemplo, ô Júnior, faz uma oração para nós. O Júnior, faz aí, irmão, faz aí. Ô irmão, faz aí. Aí passa por irmão do violão, ô irmão, lê uma palavra para nós antes do Júnior, né? Fazer a oração, o irmão já... Não, passa para a Aline. Tem até uns memes, né? Que às vezes tu vê ali, na hora da palavra, cadê os músicos? Exatamente. Né? O pessoal começa a se esquivar disso, né? E isso por quê, gente? Isso porque isso hoje em dia, né? O músico... tem coisas que começam
na carne e terminam no espírito. Mas muitas vezes tem coisas que começam no espírito e terminam na carne, né? E esse momento a grande maioria dos músicos passam, que é o que, gente? Começar com aquela vontade de adorar, de glorificar o nome de Deus através da música, né? A intenção é boa no início, mas depois o irmão sai do acorde gavetão, né? Começa a fazer uns acordes mais bonitos. A igreja começa a elogiar: meu Deus, como esse irmão tá bem, como esse irmão tá tocando bem, hein, irmão? Eita, irmão, ó, tamo aí, tô estudando para isso, né? E muitas vezes os músicos, eles não estão preparados para isso. É aquele velho ditado, né? Se elogiar estraga, né? E muitas vezes os músicos não estão preparados para receber um elogio desta forma. E isso, o que acontece? Isso começa a se transformar em ego, isso começa a se transformar em vaidade, isso começa a tomar um rumo totalmente diferente, que daí já não é mais para Deus, é para mim mesmo, né? Que seja glorificado o meu nome, né? E então as coisas começam a tomar outro rumo, né? E eu vou ser sincero para vocês, eu passei por isso também, sabe? Eu passei pelo momento de quando chegava um batera na igreja, eu estava tocando bateria, eu queria espancar a bateria e mostrar o que eu sabia, sabe? Para que ele ficasse olhando e visse que eu estudei, sabe? E eu estava me esquecendo do verdadeiro propósito, que eu não estou aqui para me mostrar, que eu não estou aqui para mostrar a minha técnica, que eu não estou aqui para mostrar se eu sou um instrumentista melhor do que o outro ou não. Só que esse processo do músico entender de que ele não é nada sem a presença de Deus, muitas vezes leva anos. E por isso que eu falei no início: orem, ajudem os músicos de vocês, porque talvez hoje músicos aqui estejam passando por isso, sabe? E gente, eu cresci num lar cristão, mas eu fui despertar para isso há alguns anos atrás. Quantos anos foi que eu perdi lá desde o início, sabe? Chega um certo momento que a gente acaba trocando a vida com Deus, a vida de intimidade com Deus, a vida de busca com Deus, pelo próprio instrumento. A gente acaba deixando de aquela 1 hora que a gente buscava a presença de Deus, que a gente tirava para estudar a palavra de Deus, agora nós estamos estudando para ser um músico melhor na casa de Deus. E o que ajuda a matar esses músicos são os elogios. Porque os elogios são direcionados direto para a pessoa, né? Como é que é o teu nome mesmo, Sorão? Salatiel. Eita, vou na Aline então, que é mais fácil, né? Eu também faria isso. Eu vou na Aline, que tem um nome mais fácil. Eu também faria isso. Então, acontece dali um pouco, né? A Aline tá cantando bem, né? Tá estudando para isso. Dali um pouquinho o irmão chega assim: olha, Aline, eita, tá cantando demais, hein? Às vezes isso acontece muito, né? Eu quero essa bênção aí, né? E a irmã: tô cantando bem, né? Tô aí, né? Tô aí. E aí chega no outro dia: aquela irmã ali canta demais. Nem vou cantar hoje, que a irmã canta. E isso daí, gente, acaba trabalhando o ego daquele músico, daquele cantor, daquela cantora. E muitas vezes a gente acaba esquecendo. Para hoje, você que está nos assistindo aqui, quer elogiar o seu músico da casa de Deus, mas não sabe como?
Vou te ensinar hoje aqui, irmão. Vou te ensinar hoje aqui. Chega no irmão e fala assim: meu irmão, Aline, você estava louvando e eu vi Deus na tua vida. Eu vi Deus na tua vida. Meu irmão, você estava tocando bateria lá. Olha, é Deus na terra. É Deus na tua vida, meu irmão. É Deus na tua vida. Quando você coloca Deus na frente, ele entende, o músico entende de que nada ele pode fazer sem a presença de Deus, que ele começa a relembrar de que o porquê que ele está ali. Ele não está ali para simplesmente tocar, mostrar o seu melhor solo, a sua melhor tocada, né? Mas ele está ali por causa da presença de Deus. Ele está ali pela misericórdia de Deus. E ainda essa semana, olha só, eu fiquei relutante com isso, sabe? Eu fiquei um pouco relutante com isso, porque eu fiquei um pouco com medo de falar, sabe? A minha esposa falou: Vans, tenha cuidado, né? Tenha cuidado para falar essas coisas lá. Mas é a realidade que nós vivemos hoje e nós enfrentamos hoje. Hoje nós continuamos ainda, gente, perdendo músicos da casa de Deus para o mundo, porque eles não estão preparados. Eles não estão preparados para esse tipo de coisa. A gente começa nós transformamos os nossos músicos de dentro da casa de Deus em músicos egocêntricos, né? Porque quanto mais a gente fala, né, você é bom demais, meu irmão, mais ele vai estudar para se transformar o melhor daquela casa, daquela região. E ele acaba se esquecendo de buscar a presença de Deus. Então, a todo momento, nós temos que lembrar para os músicos da casa de Deus que nada eles são sem a presença de Deus. Nada eles são. Inclusive, eles estão ali por causa da misericórdia de Deus. Essa semana ainda, que eu cortei ali, né? Essa semana eu coloquei um vídeo no meu status tocando bateria, né? E eu coloquei algo lá, né? Glória a Deus por isso, né? Faltou bateria, eu tive que tocar bateria e tal, acabei errando lá, daí eu pedi, né? Gente, me perdoem pelos erros aí, né? Mas estamos aí tocando aí na casa de Deus e glória a Deus por isso, né? E aí veio um dos meus alunos, né? E falou brabo para mim assim: ô Vans, você está tocando bem lá, irmão. Deu bem assim, glória a Deus por isso. É bem assim, que glória a Deus, cara. E ele é de dentro da casa de Deus, né? E ele me assim: mas que glória a Deus, cara. Que glória a Deus, tu não estudou? Tu estudou para isso, cara. Tu te dedicou para isso. Claro, tem a parte de Deus, mas os elogios são para você. E eu disse: não, cara, não é assim não. E ele bem assim: não, cara, porque eu me dedico também, porque ele toca bateria, ele canta e tal. E não porque eu me dedico, o tempo que eu me dediquei, fui eu que me dediquei, não foi Deus, né? E eu falei: não, meu irmão, tu está errado. Tu está errado. E aí eu vi assim: ó, Senhor, eu falo ou não falo? Isso foi semana passada agora, né? Eu falei, meu irmão, se você toca hoje, se você é uma pessoa de referência na tua igreja, na tua região, é por causa de Deus, é por causa da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia, gente? É a graça, né? O favor não merecido, porque a gente não merece nada disso. E aí, assim, não, vamos beber assim, cara, a palavra de Deus nos diz que nenhuma folha da árvore cai sem Deus saber, né? Então, tu acha que o tempo que tu te dedicou, tu acha que foi porque tu realmente tinha esse poder de estar ali? Se não fosse a misericórdia de Deus, meu irmão, tu não sentaria em nenhum momento para estudar o teu violão, para estudar a tua bateria. Aí está a misericórdia de Deus que tu não está vendo. Só o fato de você se sentar para poder estudar, meu irmão, já é a graça de Deus sobre a tua vida. Só o fato de tu se sentar no teu quarto para estudar, para cantar, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Deus está te dando naquele momento a oportunidade de você estudar, de você saber mais,
da música e daqui a um tempo poder passar para outras pessoas. Mas olhar para trás e lembrar que lá atrás, quem te deu essa oportunidade foi Ele. Porque muitas pessoas hoje gostariam de ter essa oportunidade e estão num leito de um hospital. Talvez hoje não consegue se mexer, talvez não consegue falar. Gostaria de estar louvando na casa de Deus e não tem essa oportunidade. Muitos talvez já perderam até a vida e não tiveram a oportunidade que tu teve. Para chegar aqui você não reconhecer que foi Deus que te deu. E aí ele mudou o assunto, né? Não, mas é que eu tô falando daqueles irmãos que acham que tudo é o inimigo, que tudo é o inimigo, né? E tal, que eles começam a deixar tudo santo, né? Às vezes o inimigo não está nem aí, o inimigo está até de férias, ele falou, né? E eu disse, não, meu irmão, tu entendeu, né? Tu entendeu. Então gente, e ele veio firme assim, sabe? Ele veio firmezinho assim, né? Não, cara, não, o elogio é teu. E eu disse, não, meu irmão, não é assim, não, né? Então, e claro, gente, eu demorei muitos anos, eu perdi muitos anos, sabe? Realmente me mostrando para os outros, preocupado em me mostrar, preocupado em estudar, em ser cada vez um músico melhor, para cada vez mais ganhar mais elogios e essas coisas, né? E acabava sempre me perdendo do verdadeiro propósito. E isso começou a me incomodar. Chegou um momento da minha vida que eu pensei assim, cara, tá, e aí? Né? Hoje eu sou um músico, né? Tá, mas não sei orar, não sei colocar palavras bonitas, sendo que lá antigamente, eu fiz uma oração simples e Deus me ouviu. E hoje eu estava preocupado em palavras bonitas, a essência, né? A gente acaba perdendo a essência. Então, estava preocupado com isso. Tá, e aí, cara? Não sei orar, não sei pregar, não sei quanto tempo eu não pego a minha Bíblia, a Bíblia já com poeira em cima. Quanto tempo eu não faço uma oração para Deus? Quanto tempo eu não falo com Deus? Porque isso, gente, que eu estou falando aqui, isso acontece hoje dentro da igreja. E muitas vezes a igreja nem percebe, os irmãos não percebem, porque o irmão está ali, está tocando bem, está adorando, o irmão está sendo usado nas teclas, na bateria, no violão, na guitarra, no baixo. O irmão é bênção, vamos dizer assim, o exterior, né? Mas e o interior aqui, sabe? E esse tipo de jovem hoje em dia é o jovem que qualquer coisa que tu falar para ele vai machucar ele e ele vai embora da casa de Deus, porque o ego dele está lá em cima e ele não aceita ser repreendido ou coisa do tipo. Não aceita nem tomar uma advertência e não, ó, varão, essa semana tu não toca. Não toco? Então tá, não quer que eu toque aqui, eu não toco. Eu vou tocar na outra ali, os irmãos estão precisando de mim. E eles vão. Eu fui uma vez. Algumas vezes, eu vou falar a verdade, algumas vezes. Então, gente, orem pelos músicos da igreja de vocês. Orem, ajudem eles, sabe? Ensinem a eles buscar a presença, deem oportunidades para eles, orar para eles, ler uma palavra, porque às vezes aquela única oportunidade que tu vai dar num final de um culto ou num final de uma reunião entre os jovens, é a única oportunidade que ele vai ter de ler a palavra naquela semana, ou talvez naquele mês, gente. Ou talvez naquele mês. Então isso tem que começar por algum lugar. Isso tem que começar por algum lugar. Então ajudem, orem pelos músicos de vocês, né? Ajudem eles espiritualmente. Ok? E é isso. E isso que você está falando é verdade. Às vezes o técnico tá ok,
tá com a técnica perfeita, mas como é que tá o espiritual? Exatamente. Né? E o ego, o orgulho e a adoração, elas não andam juntos. Exatamente. Né? E mais do que um louvor bonito ali, o Senhor procura uma adoração. Exatamente. Verdade. E tu estava falando agora, eu me lembrei que, assim, quando era adolescente também, tinha isso, de ter vários grupos de louvor na igreja, e a gente era bem adolescente, assim, começou no círculo de oração. Então era tudo adolescente, queria tocar, queria cantar, e os pastores viram, né, que a gente estava com esse desejo, vamos começar no círculo de oração. Então, querem tocar, vão começar no círculo de oração. E Deus levantou uma mulher de Deus muito especial, a Tati, também se ela estiver vendo, e que ela não cantava, não tocava, não sabia nada de música, mas ela ministrava em nós. Quando a gente queria sair assim para esse lado do ego, do orgulho, ela voltava. Não adianta cantar bonito, não ter unção. Cadê a unção que despedaça o jugo? Que quebra as cadeias, aonde que está? E ela vinha e nos mostrava ali, ó, qual era o caminho. Então é importante mesmo oração pelos músicos, pelos cantores e ministros que ministrem na vida dos músicos, dos cantores, né? Verdade, verdade. Isso é muito importante, gente, muito importante, e sempre lembrem de lembrar para aquele músico que ele não é nada sem a presença de Deus. Ele não é nada sem a presença de Deus. Ele é uma Sansão, né? Exatamente. Sansão Exatamente. achava que ia vencer, não, mas o espírito já estava longe, já tinha saído. Exatamente. Então, a partir de hoje, né, sempre, toda vez que você for falar com um músico, lembre, né, de colocar sempre Deus na frente. Nunca ele, mas sempre Deus na frente. Né? E vocês vão ver que nós vamos começar aí a transformar uma geração, né, e que não vai ser mais essa geração que está se perdendo hoje em dia, né? Talvez a gente consiga recuperar todos aqueles músicos que a gente perdeu da casa de Deus aí, né, e não ter mais essa escassez hoje em dia. Para vocês verem, gente, nós estamos passando por uma escassez tão grande de músicos na casa de Deus, que às vezes até os pastores ficam com medo de deixar a ovelha ir cantar no outro lado, né? Às vezes os pastores veem assim, ô meu irmão, vai lá, mas volta, hein? Né? É ou não é, né? O pastor diz, ô irmão, vai lá, mas volta, viu? Não fica lá não, vai, mas volta. Né? Isso é especial aqui para nós aqui. Então é isso. Bom, e falando sobre renúncia, né? Que ela tinha falado, né? Tinha falado sobre a questão de renúncia. Sim, o músico muitas vezes tem que renunciar muito o seu querer. Quando o músico consegue despertar para essa parte, entender que já não é claro, já não é, né, o querer dele, mas sim o querer de Deus para a vida dele, as coisas começam a tomar outro rumo. E aí ele passa por essa parte de renunciar. Eu posso falar uma coisinha rápida aqui? Pode ser. Bom, então, gente, falando sobre renúncia, né? Uma das maiores renúncias que eu tive, que marcou a minha vida, né? Que, claro, a gente vive renunciando, mas às vezes a gente não percebe muitas vezes. Mas a maior renúncia assim que eu tive, sabe, que foi algo que me fez chorar. Foi algo assim que me fez chorar, algo muito bobo até, dá para se dizer. Geralmente as pessoas sempre me perguntam assim, né? Ô Wanderson, cara, por que tu não te lança como cantor e tal, né? Cara, tu tem que cantar, né? O pessoal precisa te conhecer, o mundo precisa te ouvir, né? E cara, vai me dizer que tu não gostaria de ser um Eli Soares da vida, algo assim desse tipo, né? E eu sempre disse não, cara, sabe? Não almejo isso porque eu não sei quem seria o Wanderson na posição do Eli Soares, sabe? Eu sempre tive muito medo disso,
Mas eu falei para ele, cara, quem eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser o professor do Eli, sabe? Aquele cara que faz ali a preparação vocal dele, esses negócios, né? Daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso, viu? Mas trabalha com técnica vocal. Então, eu gostaria de ser esse cara, sabe? Esse cara que trabalha com ele, mas eu não gostaria de estar no palco, né? Em destaque, né? E aí, gente, um tempo atrás eu participei de um festival em Arroio do Sal. Era um festival de canto. E lá, pela misericórdia de Deus, acabei tirando o primeiro lugar e ganhei a premiação. A premiação era R$500 e mais o troféu. Só que lá nesse festival, que era um show também, depois tinha Lídia Moisés cantando. Começou com o festival, depois entrou a Lídia. É Lídia, né? Lídia Moisés, né? Depois, lá dentro lá tinha um olheiro, um cara que levava as pessoas para TV, né? SBT, enfim, para TV. E aí eu recebi a premiação. No outro dia ele pegou e me ligou: Wanderson, o negócio é o seguinte, o pessoal gostou muito de você aqui, o pessoal quer te conhecer, o pessoal quer saber a tua história, o pessoal quer te conhecer, né? Saber de onde tu veio, né? Onde é que tu mora, como é que foi a tua história verdadeiramente. E aí, gente, tá bom? E aí, gente, ele falou assim: Wanderson, e olha só que loucura, né? Algumas semanas atrás, Deus tinha usado uma pessoa para nos entregar uma profecia, dizendo que neste ano seria o ano onde Deus ia virar a nossa vida financeira, né? E ia transformar tudo, né? E realmente ele fez. Mas quando aconteceu isso, a gente pensou, cara, e ele falou assim, e Deus disse que vocês vão sair de lá, a casa onde vocês moram, vocês vão sair de lá. E aí eu, amém. Aí quando veio essa oportunidade, o pastor falou assim: Wanderson, te prepara, tá? Começa a escrever a tua história, começa a lembrar de tudo, mano, de tudo. Se você passou algum momento difícil, escreve ali, tá? Me desculpa te pedir isso, mas isso dá audiência, né? O pessoal gosta da realidade, da história triste, e seria legal a gente passar isso aí ali. E aí tá, gente. E aí eu, tá bom. E aí assim, tu te prepara, tá? Porque nós vamos levar a tua história para a hora do faro, ou Geraldo Luiz, que na época o Geraldo Luiz ia nas casas das pessoas e tal, aquela coisa da carta. Eu disse: olha aí, Jesus, olha aí, olha o que Deus faz na vida da gente. E aí falei para minha esposa já começou a chorar, já começou a imaginar as coisas, e disse: cara, será que é isso? Será que é isso que Deus falou lá? Né? E aí tá. E aí dali um pouquinho ele mandou uma mensagem: só tem uma coisa, só tem uma coisinha, meu irmão. Na TV, claro, a gente precisa te levar para você cantar. Então a gente quer te largar, antes de falar a tua história lá, nós precisamos te levar em algum programa para o pessoal te ouvir cantando. O pessoal precisa te conhecer. E eu, tá. E aí ele bem assim: a gente vai te levar então pro 10 ou 1000 do Ratinho. Vocês já viram, né? 10 ou 1000 do Ratinho, que se ficar ruim você toma um soco do macaco lá, né? E aí eu, tá, tudo bem, bora lá. E aí ele pegou e falou assim: só tem um problema, só tem uma questão, não sei como é que é com o lance do secular, mas aqui nós temos uma cota, né, das músicas gospel e tal, e para esse ano essa cota já está cheia.
A gente já tem uma lista já cheia. E tipo, a gente estava por volta de junho ali, gente. Então só vai ter pro ano que vem. Pro ano que vem. Então a gente queria saber se você aceita cantar um secular, né? Tipo algo de Djavan, Ed Mota, essas coisas aí que a gente vê que é a tua pegada, né? Soul music e tal. E aí eu falei para ele, rapaz, tu me dá um tempinho? Porque essa resposta eu não posso te dar assim, né? Não é algo tão simples para mim. Daí ele bem assim, não, então tá. Então vê aí, me responde e vai escrevendo a tua história. E aí, enfim, comecei a escrever minha história, comecei a mexer em coisas que estavam lá dentro guardadas e que eu não sabia que ainda machucava. Comecei a lembrar de algumas coisas que eu passei na infância e que machucava e que eu não sabia ainda. Teve coisas que eu até comecei a chorar de novo e eu disse, cara, por que eu estou chorando se eu já passou, sabe? Mas são coisas que a gente acaba guardando, mas não sabe que a ferida ainda está aberta, ela está exposta, ainda está lá dentro, mas está exposta. E aí eu até falei para minha esposa, viu, amor, eu sou sofridinho. Minha vida é sofrida, né? E aí nem ela sabia de algumas coisas que eu comecei a escrever ali. Mas aí, voltando para a parte da música, eu comecei a perguntar para as pessoas, sabe? Lá dentro, realmente, eu sabia que eu devia falar não, né? Cara, não posso. Mas como eu trabalho com a música, eu queria achar algo que justificasse a minha ida nesse programa e que justificasse a oportunidade de eu ir lá e poder cantar uma música secular, né? E aí, gente, aí começou a luta, porque eu sabia, né? Eu sabia aqui dentro que eu não devia de ir, mas eu comecei a procurar em todo quanto é tipo de lugar essa resposta. E aí eu fui no meu professor, né? Na época eu estava estudando canto ainda, fui no meu professor e disse, não, cara, vai, isso é uma oportunidade única, cara, vai. E daí eu disse, cara, mano, né, cara, o ministério, a igreja, mano, só tu sabe onde o calo aperta, né? A igreja, mano, não paga tuas contas, não. É tu que paga as tuas contas. E eu disse, eu que pago as minhas contas. É isso aí, eu pago as minhas contas. E não, cara, vai lá. Eu, não, é isso aí mesmo. E aí eu fui no meu pastor, e aí eu falei, pastor, é oportunidade única, né? E aí ele disse, não, meu irmão, olha, eu acho que tu não deve de ir. Eu disse, mas por quê, pastor? Sou eu que pago as minhas contas? Sou eu que pago as minhas contas, pastor. Eu pago as minhas contas da música, pastor. Eu trabalho com isso, né? Seria a mesma coisa que eu ter um mercado e vender bebida, né? O dinheiro sai dali, né? Daí assim, não, Vans, é diferente. Sabe por que é diferente? Porque quando eles te conheceram lá no festival, tu estava cantando música secular? Daí assim, não. Então tu estava adorando. Então é diferente. Eles te conheceram louvando a Deus, meu irmão. E aí agora, na primeira oportunidade que tu vai ter de talvez o mundo te conhecer, tu vai te vender? Tu quer realmente ser lembrado pelas pessoas assim? Será que realmente nessa primeira oportunidade que tu vai ter de ir para a tela da TV e ser lembrado, tu quer ser lembrado assim? E aí eu disse, rapaz, é verdade. Mas eu tô a fim de ir, pastor. E aí ele me disse assim, Vans, faz o que você achar melhor. Mas eu tô te dizendo que o melhor para ti seria não ir, ou se você fosse cantar o louvor a Deus, né? E aí eu fui em outros pastores, eu fui em amigos, gente. Olha, eu fui em muitos lugares. Liguei para muita gente, meu, o que tu acha?
Não, Vanzo, vai, cara, é uma oportunidade única, é 1 em 1 milhão, vai lá. Eu disse, cara, é isso aí, eu preciso ir, né? Eu trabalho com a música, né? Eu vou ir. E aí dali um pouquinho vinha eu dizer, meu irmão, não vai, isso é perigoso. Não vai, meu irmão. Eu sempre tentando achar alguma coisa para justificar eu poder ir lá, né? E aí, rapaz, nisso se passou 3 dias. Eu nessa brincadeira aí. E, rapaz, eu estava angustiado. Sabe? Eu estava angustiado porque eu estava ansiando, sabe? Eu estava numa ansiedade assim, de falar assim, cara, eu vou. E eu podia falar para ele, eu vou. Eu peguei o celular por várias e várias vezes para falar assim, cara, eu vou. Mas eu não conseguia. E aí, gente, a minha esposa chegou e falou para mim assim, Wanderson, o que tu decidir, eu tô contigo. Mas se você decidir ir, beleza. Mas eu acho que tu não deve de ir. Eu acho que tu deve permanecer. E se tu for, tem que louvar, meu irmão. Tem que ir lá e louvar, não cantar música no mundo, né? E aí mas, né? Eu fiquei assim, cara, e agora o que eu faço? Da BC, vamos fazer assim, ó. Vamos largar a Mel agora no colégio, a 1h, e vamos subir pro monte. Tu quer ou não quer essa resposta? Botou no fogo, né? Tu quer ou não quer essa resposta? Da vez assim, tá, amor, eu quero. Da vez, tá, então vamos lá. Porque, cara, tu tá procurando em tudo quanto é lugar. Essa resposta já tá aí dentro já. Tu já sabe o que é para te fazer. Mas se tu quer ouvir Deus de perto, então vamos subir no monte, então. Se tu quer que Deus te lembre, então vamos subir no monte. E aí tá, largamos a nossa filha no colégio e tal, e subimos pro monte. E aí, gente, eu fiz lá a minha oração lá, falei para Deus, Senhor, Senhor, eu quero ir, é uma oportunidade, né? E eu verdadeiramente queria ir, meu irmão. Eu tava angustiado, eu queria falar que sim, mas eu sentia que eu não podia falar. E aí eu fiz a minha oração, e aí dali um pouquinho tudo se silenciou, sabe? E eu fui com o meu violão lá, e aí eu tinha um gramadinho ali, eu peguei, me sentei ali, dali um pouquinho eu me deitei assim, fiquei olhando para o céu assim, fechei os meus olhos e pedi para Deus assim, Deus, fala comigo de qualquer forma, um pássaro voando, um galho caindo, uma árvore pegando fogo, Senhor, me mostra algo, Pai, mas não me deixa aflito desse jeito, sabe? Senhor, por favor. E eu estava angustiado, gente, eu estava chorando, eu cheguei a chorar, porque eu estava com tudo na mão e era só eu dizer sim, né? Mas eu não podia dizer, eu não conseguia dizer o sim, mas eu queria dizer o sim. E aí, rapaz, eu fechei meus olhos assim, fiquei falando com Deus. E aí, dali um pouco, Deus fez eu lembrar de um louvor que eu nunca tinha tocado, mas que eu já tinha ouvido, que é um louvor do Delino Marçal, Guarda Meu Coração. Não sei se vocês conhecem. Pode tocar. Eu posso tocar? Olha só. Esse louvor, gente, nossa, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, sabe, as lágrimas já começaram a rolar e eu consegui entender o que era realmente, né? O que eu deveria fazer realmente. Na verdade, aquilo eu já tinha lá dentro, mas eu não queria aceitar, né? E nossa, ali Deus começou a trabalhar comigo a verdadeira renúncia, né? De renunciar ao nosso desejo da carne, realmente, porque a minha carne estava clamando, minha carne queria ir, sabe? Mas o Espírito não permitia, né? E esse louvor é assim, ó. Pai, eu não posso perder minha essência ou querer viver de aparência. Pai, preciso viver o que a palavra diz.
não esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade, não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer, não me deixe esquecer de onde saí, para que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver da vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Então, gente, Deus falou diretamente comigo, né, através desse louvor. Na hora assim, as lágrimas começaram a rolar, sabe? Aquele peso, sabe? Aquela angústia na mesma hora começou a sair. E eu falei assim, amor, vamos lá, eu vou falar que eu não vou. Ele vai me perguntar e eu vou dizer para ele que eu não vou, né? Porque o propósito é maior, né? Deus me prometeu e vai acontecer. Eu não sei o momento, mas vai acontecer. E ela, amém, bora lá. E aí eu desci, chegando em casa, pegando a internet, mandei a mensagem pro rapaz da produtora. E ele pegou e falou bem assim, Wanderson, muito bem, deixa eu te falar, meu irmão. Não foi o homem que te prometeu. Quem te prometeu foi Deus. Então, meu irmão, se não for por mim, Deus vai levantar outras pessoas para te colocar no lugar onde Ele quer que tu esteja. Então, para vocês verem, né? Para vocês verem, Deus usou aquela pessoa da produtora para falar diretamente comigo. Eu chego até a me emocionar, né? Então, gente, essa foi uma das renúncias que me marcou muito. Deus me ensinou naquele momento ali a renunciar e a ouvir a voz dele. Mesmo mesmo a carne clamando, dizendo não, né? Em algum momento eu pude ouvir a voz dele, pude perceber que aquela decisão que eu ia tomar talvez seria algo muito perigoso para mim. Talvez se eu tivesse tomado aquela decisão de ter ido para aquele programa, talvez hoje eu não estaria nem aqui falando com vocês, né? Então é isso, né? E as maravilhas de Deus têm acontecido na minha vida de uma forma sobrenatural. O próprio fato de eu trabalhar hoje com a música, viver da música, isso para mim é um milagre, né? É algo assim que eu, pelas minhas forças, por mim mesmo não conseguiria, né? É realmente Deus em todo momento, a todo momento, né? E as coisas têm acontecido, gente, as coisas têm acontecido. Após acontecer esse episódio da minha vida de renúncia, eu recebi a oportunidade de gravar um CD totalmente gratuito, com videoclipe e tudo, gente. Com videoclipe e tudo. Comecei a gravar, fiz as guias, né? Para quem não sabe,
posso me considerar um compositor, né? E isso também foi algo que foi adquirido no monte, gente. Né? Hoje eu tenho por volta de 14 composições, mas a primeira composição que eu fiz foi numa campanha de 7 dias no monte. Sabe? Eu pedi para Deus, Senhor, quando eu era do mundo, quando eu era lá do quinteto Black Charm lá, né? Eu era o único que não escrevia nada. Né? Não conseguia escrever nada, mas eu quero escrever algo para ti. Eu quero te adorar. Eu quero colocar para fora, né, tudo isso que o Senhor coloca no meu coração. E eu quero que o Senhor me dê, né, essa dádiva, esse talento de poder escrever algo, né? E aí nessa campanha de 7 dias eu levava um caderninho, e no 4º dia o louvor já estava pronto. E aí depois começou a vir outros também, né? Então as coisas têm acontecido, né, ao natural. Tem sido surpreendente, né? Tem sido surpreendente cada coisa que Deus faz, e muitas vezes eu fico me pensando assim, mas Senhor, eu nem sou merecedor, sabe? Senhor, poderia estar outra pessoa lá, né? Há pouco tempo agora, acho que no mês passado, eu participei de um festival, de um outro festival, que é o Gerando Talentos, que é o da filha do pastor Valdomiro, né, do pastor Valdomiro Santiago, ela que apresenta o programa. E eles estiveram aqui num domingo, eu fui lá, participei, e gente, eu achei que eu não ia ser selecionado. Tinha em média lá umas 300 pessoas. E como eu já tinha participado de outros festivais, eu já tinha me preparado melhor, sabe? E naquele dia eu não me preparei. Um aluno meu me mandou assim: ô professor, não vai vir 10 horas da manhã, as inscrições terminam 1h30, e ele já estava lá já, às 10, lá cantando com o pessoal lá dentro. Eu disse, cara, meu Deus, o que eu vou cantar, né? Não me preparei para nada. E ele, vem professor, vem. E aí já se embolou lá, já achou mais uns outros alunos meus, lá tinham 5 lá. E aí, vem professor, bora. E aí o rapaz, então, vou ir, né? E eu senti que foi, olhando tecnicamente, né? Eu vendo, me analisando como professor, foi eu acho, das piores, assim, sabe? A apresentação de festival, né, que eu tinha participado, né? Eu analisando como professor, eu achei que estava ruim, sabe? Eu achei que eu poderia fazer mais, né? E não fiz, né? Não tivesse, né? Mas tipo, eu sei que eu poderia fazer mais. E, enfim, né? A minha esposa viu também, meus familiares viram, assim, falaram assim: bah, negão, tu poderia, o pessoal te conhece, sabe, tu poderia ter feito mais. Cara, não sei, na hora me veio esse louvor aí, para vocês terem noção. O jurado pediu para mim subir o tom 3 vezes a música. 3 vezes. E eu sou músico, né? E ele, rapaz, sobe um tom aí, tecladista lá, tinha um tecladista deles lá, sobe um tom aí dele, ô rapaz, dá mais, hein? Sobe mais um tom aí, dá mais, hein, negão, dá mais, hein? Sobe mais um aí, só mais um. Então a música subiu de tom 3 vezes. E aí eu pensei, cara, não vou passar, sabe? Não vou passar. E aí, quando estava para sair os resultados, que a gente viu a live, eu estava deitado com a minha esposa vendo a live, e eu falei para ela assim: amor, eu acho que eu não vou dessa vez. Da BC eu também acho. Nem para apoiar, né? ela aqui, ó. Eu também acho. Eu também acho. E eu vi assim, pois é, cara, porque eu senti que eu não fui bem, né? E ela vi assim, não, mas realmente não foi bem. Não foi bem, né? Quem te conhece sabe. E eu vi assim, mas vamos ver, né? Tá para sair a lista aí, mas eu falei para ela assim, cara, se for um dos meus alunos, cara, eu já vou ficar muito feliz, sabe? Eu tava torcendo muito por eles. E eles cantaram muito bem, inclusive cantaram melhor do que eu, sabe?
Estava torcendo muito para uma amiga minha também que estava lá, que cantou muito bem, lindamente. E aí quando saiu o resultado, gente, elas me disseram, nós vamos estar ligando e tal. E aí, 11 horas da manhã do outro dia, eu recebo uma ligação. Daí eu disse, Vans, tudo bem? Nós somos aqui do GT, a equipe da produtora do GT, e né, a gente vem te dizer que você passou. E aí eu, oi? Deve ser, tu passou lá, tu não participou do Gerando Talentos? Eu, sim. Deve ser, então, rapaz, você passou, pode falar pro pessoal, você passou. Eu assim, moça, não brinca comigo, mano, não é trote. Não é trote, né, moça? Dela, não, você passou e tal. E aí, eu na mesma hora já agradeci a Deus, né, porque aí tem mais uma prova de que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente imagina ou do jeito que a gente quer. Né? Mais uma vez, Deus me mostrando isso, que nem sempre as coisas vão sair do jeito que eu quero, né? Da minha forma, do meu controle. Que tudo é Ele que faz. Né? E no momento mais improvável, eu realmente não esperava, né? Não esperava por essa oportunidade, né? E Deus gerou mais essa oportunidade para mim estar vivendo mais essa oportunidade que Ele preparou para mim lá. Até onde eu sei, de todas essas pessoas que participaram, foram selecionadas 3, né? Eu e mais 2 meninas. Vamos estar representando aqui o Rio Grande do Sul lá. E ainda esse mês eu vou estar subindo lá para São Paulo para estar gravando o programa, andando pela primeira vez de avião, né? Isso também é promessa de Deus, né? Várias vezes eu recebi já profecias dizendo, irmão, você vai voar, meu irmão, você passa de ferro. Eu vejo Deus te levando para outros lugares aí, e está acontecendo, gente, está acontecendo. Então sou grato a Deus a todo momento, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? E é isso. Bênção. Foi muito edificante te ouvir. Deus Amém. falou comigo, muito comigo. E creio que vai falar com muitas vidas. Amém, amém. Então, Wanderson, sabemos que tu tem alguns projetos aí, então eu queria deixar este momento já se encaminhando para o final também, mas deixar esse tempo aí para tu apresentar os projetos aí, tu é professor, como tu bem disse aí, no meio desse bate-papo, tu disse que vive da música, né? Então, queria que tu apresentasse o projeto pro pessoal aí, talvez ali tem futuros alunos também, né? Então, gente, bom, não posso falar disso sem contar brevemente meu testemunho, né? Gente, rapidinho, tá? Gente, até essa posição que eu estou hoje, né, é tudo Deus, tá? É tudo Deus. Hoje eu trabalho com a música, foi algo assim, gente, que eu pedi muito para Deus. Então sempre o que eu posso dizer para você que está me ouvindo, jovem, adolescente, você adulto também que ainda tem esse sonho, eu tenho para dizer que Deus ainda realiza sonhos, né? Deus ainda realiza sonhos. Eu já fiz alguns cursos, né, de técnica vocal, né? Tive 2 professores fazendo IAD, né, de fora para cá, mas no início, gente, lá no início, já faz 8 anos que eu estou nessa área, tá? Lá no início, quando eu comecei a estudar música verdadeiramente, eu comecei tudo pelo YouTube. Eu estudava tudo pelo YouTube, porque eu não tinha como investir numa aula presencial. Então, gente, eu estudei muito pelo YouTube. Eu fui atrás de nomes técnicos para mim procurar o que eu precisava saber, né? E após 1 ano e 8 meses de estudo, ninguém acreditava, sabe? Ninguém acreditava. A minha família me zoava muito, né? Minha família me zoava muito. Eu acho que a única que acreditava era minha mãe, não muito, né? Ela dizia, não, meu filho, vai lá, segue, vai lá, né? Mas hoje em dia, gente,
né, todo mundo que está iniciando e tem o sonho de viver da música, geralmente é o que eu vou falar aqui, mas geralmente o pessoal geralmente, não, aquele dali não faz nada da vida, tem sonho de viver da música, né? Não, esse aí é um bado encostado, esse irmão é um bado encostado, né? E eu passei por isso, irmãos, né? E na época eu fazia muito bico, trabalhava de segurança, né? Trabalhei aqui no Ipanema Esporte, até inclusive é por aqui, né? Ipanema Esporte ali, né? A casa do seu Deriva, alguma coisa, tem uma casa aqui em cima aqui também de eventos, na descida que vai para lá. Trabalhei muito ali. E eu estava sempre estudando, né? Nos meus intervalos e tal, estava sempre estudando. Após 1 ano e 8 meses de estudo, gente, eu entrei na primeira escola de música para trabalhar, sem passar por uma faculdade, sem ter uma licenciatura. Eu fui fazer esse teste e lá estava o dono da escola, fiz os testes tudo, né? Ele até me perguntou assim, rapaz, mas com certeza você estudou com alguém? Eu disse, rapaz, era eu e Deus na minha sala, né? Vários momentos eu me sentava e dizia, Senhor, abra o meu entendimento de novo, Senhor, abra a minha mente para mim entender nesse teclado. O teclado foi algo muito difícil para mim, para mim entender, Senhor, desvendar tudo que está em oculto aqui, Pai, me mostra tudo, né? E Deus começou a me dar essas oportunidades, gente, né? Trabalhei na Escola FM, na Oscar Pereira, fiquei 4 anos ali, né? Ali foi a primeira escola, vocês conhecem? Bem de frente com o Colégio Glória ali, foi a primeira escola que eu trabalhei. Depois trabalhei na Salmos, fiquei 2 anos ali na Salmos, e hoje eu estou trabalhando por conta, né? Na Salmos também, a própria professora da Salmos, quando a professora da Salmos me chamou, eu estava estudando com o meu primeiro professor. Eu fiquei dando aula, gente. Fiquei dando aula por volta de uns 3 anos e meio. Só com que eu adquiri no YouTube. Exatamente. O pessoal aí que acha que não dá para aprender as coisas no YouTube, irmão, é aquela coisa, né, que a gente falou lá no início, né? Quem quer faz acontecer. Então eu fiquei 3 anos e meio, gente, dando aula só com o que eu tinha adquirido no YouTube. Aí quando eu vi que a fonte estava secando, o conhecimento estava ficando pouco, né, eu disse, rapaz, eu tenho que estudar, eu tenho que pegar um professor aí e pegar uma metodologia um pouco mais avançada. E aí foi onde eu comecei a investir um pouco mais, né? E hoje tô aí, né, gente? Tô no mercado já há 8 anos. Tenho o sonho, né, de poder abrir a minha escola. Com certeza, claro, vou ter que estudar mais para isso, mas vai acontecer. Deus já me deu até o nome da escola, né? O nome da escola é Smooth Voice, né? Smooth vem do jazz, né? O pessoal que curte aí música aí, smooth é suave, né? Então seria suave voz, suave música, né? Smooth music. Tá aí, né? De primeira mão para vocês aqui, hein? Que estão aqui com a gente aqui. Vai profetizando aí. Logo vocês vão estar conhecendo aí a escola. Então é isso, gente, né? Eu dou aula de técnica vocal, dou aula também de teclado e violão para iniciante, tá? Bom, e é isso, né? Se quiser deixar teu Instagram, teu número. Claro. Então, gente, meu contato aí, né, para quem quiser entrar em contato comigo, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu posso estar te enviando alguns vídeos do meu trabalho. Meu número de WhatsApp é 51991 20 0519, tá? 51991 20 0519. Esse é o meu WhatsApp. E o Instagram, gente, tá @Wanderson_Jordan, tá? O
Jordan sem o H aquele, tá? Vai ficar tudo ali, né? Já olhei aquele contato eu e a Gabi aqui, já. Gabi já vai fazer aquela Gabi mágica já. dela. Põe aqui. Já põe aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo. Põe aqui, ó. Já vai ficar tudo aqui, ó. Número, Instagram, Facebook, tudo que tiver direito para conhecer esse grande cantor aí, grande professor aí, vai fazer aí na minha vida é só milagre, não adianta. Se faz milagres, eu aceito. Não, mas é bênção de Deus, mano. Wanderson, não sei se quer mais deixar algum recado, alguma coisa. Bom, gente, é isso, né? Bom, enfim, vou estar participando do programa lá, né? E com certeza em algum momento eu vou estar precisando de votos, né? E se você que está aqui nos assistindo achar que eu sou merecedor do seu voto, seu like lá, né? Vai lá, né? Eu vou estar colocando ali no Insta, nos status do Whats, no Face, quando começar a sair essa questão de votos, né? Vai passar na TV, não sei se vai passar na TV, eu vou estar largando tudo lá. Vamos apoiar. Gente, apoia aí, né? Em oração também, né? Amém. É isso, orem por mim lá. Né, se for da vontade de Deus, né, vão estar trazendo aí essa bênção para cá, né? Mas se não for também, amém, porque só o fato de eu ir até lá, né, já é uma bênção. Só o fato de eu participar, né, poder ir até lá, ir até o programa, já, nossa, além do que eu poderia sonhar, gente. Além do que eu poderia sonhar, eu jamais imaginei que eu iria ter essa oportunidade, né? E Deus está me levando até lá. Tu vê que lá era... eu lembrei disso agora. Agora é Deus que está fazendo. Deus está fazendo. Exatamente. Então, irmão Wanderson, que bênção foi hoje. Amém. Muito obrigado pela essa disponibilidade de vir aqui, nos falar da sua vida, dividir com a gente aqui, dividir com o pessoal que está lá em casa, estão assistindo neste momento, para somar na nossa vida, que pode ter certeza que na nossa vida somos muito. Muito. Então, que Deus te abençoe grandemente a tua vida, que Ele te abra as portas, muitas portas que Ele abra para a tua vida, que eu creio que vai ser bênção lá, eu creio. Amém. Vamos estar orando sim. Pode ter certeza que a Almad para Ipanema vai estar orando pelo Wanderson. Amém. Pode ter certeza que o teu nome estará em nossas orações. Quero agradecer também a Aline, que também se disponibilizou, tá aí hoje aí. Não sei se quer deixar algum recado aí pro pessoal, agradecimento. Sim, e te ouvindo assim, estava percebendo quanto é diferencial um músico que realmente se coloca na presença do Senhor. Amém. Que realmente busca esse crescimento na técnica, mas busca esse crescimento espiritual. E com certeza, eu já falei isso antes, mas falar de novo, vai alcançar muitas vidas. Amém. E nós cremos, Wanderson, que aquilo que o Senhor tem para ti, ainda maior está por vir. Amém, amém. E continua assim, porque tu és bênção. Continua deixando Deus te usar, que tem edificado vidas. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado também. Desde já agradecemos a todos aí que estão em casa. E vamos encerrar diferente, um pouquinho diferente. Vamos encerrar então dando mais uma palhinha. Tocando mais. E, irmãos, muito obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe a cada um. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro uma noite,
alegria, ela vem pela manhã, vem. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, vem. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, vem, vem pela manhã, o choro dura. Deus abençoe. Paz. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. A UMAD Paipanema tem muitos projetos como o Profissionalizando, o Dividindo para Somar, a nossa loja. Já conhece a UMAD Paipanema Loja? Todo o lucro é usado para melhorias em nossos projetos. Seja um colaborador desta obra, não deixe de conferir. E se você gostou deste vídeo, já fica aí o link com a playlist com todos os vídeos deste projeto que com certeza irão edificar muito a sua vida.